Odonto News. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela audiência no Jornal Odonto News. Destacaremos nessa edição a importância do cirurgião dentista na identificação e notificação dos casos de abusos e traumas físicos na região de cabeça e pescoço, envolvendo crianças e adolescentes. Veja mais a seguir com a repórter Maria Elisa. Boa noite, Ariane. Boa noite a todos. É isso mesmo, Ariane. Como foi dito, o cirurgião dentista tem papel importante na identificação e notificação desses casos. Entretanto, a maior parte deles que atuam na atenção básica não são capazes de identificar essas situações de maus tratos em crianças e adolescentes. E acredita-se ainda que essa conduta pode estar atrelada por ser um tema pouco abordado em cursos de graduação ou até mesmo medo de retaliações, dificuldade de lidar com esses casos e medo de perder esse paciente. Para exemplificar o que estamos falando, vou trazer para vocês um estudo que foi realizado em Belo Horizonte, com 107 profissionais da Estratégia da Saúde da Família, dos quais mais de 56% relataram já ter visto casos de abuso físico infantil. Entretanto, apenas 28% notificaram algum caso às autoridades. E esses dados são muito alarmantes. Ariane, volto com você. Muito obrigada, Maria Elisa, por sempre estar trazendo informações atualizadas para o nosso jornal Odonto News. Boa noite. Segundo o SINAM, Sistema de Informações de Agravos de Notificação, no ano de 2011 foram apresentados 17.900 casos de violência contra crianças menores de 9 anos. Os profissionais da saúde podem ser os primeiros a detectar e denunciar os casos de maus tratos. A presença de sinais e sintomas ou mudanças comportamentais que façam suspeitar da existência de situações abusivas ou que colocam a criança em uma situação de risco são considerados indicadores de abuso físico e requerem aprofundamento no caso. Seguimos a seguir com a Caroline Gouveia, que explicará os tipos de violência e como identificá-las. Boa noite, Caroline. Boa noite, Ariane. Boa noite a todos. Os atos de violência podem ser classificados de acordo com a natureza das agressões, sendo consideradas como física, sexual, psicológica, negligência ou privação, sendo a negligência e o abuso físico os principais tipos de violência que acometem crianças e adolescentes. Falando um pouco, Ariane, sobre a violência física, ela é relatada usualmente em um ambiente familiar e geralmente é caracterizada pelo uso intencional de força física com o objetivo de ferir essa criança ou adolescente, podendo ocasionar, então, em lesões corporais, que podem ser pequenas, moderadas, como, por exemplo, cicatrizes, pequenas queimaduras, simples a múltiplas fraturas. Já a negligência ou a privação, que vai se referir ao ato de omissão desse responsável em prover os cuidados básicos para o desenvolvimento da criança e do adolescente, acaba os colocando em risco devido a essa não supervisão adequada. E aí alguns exemplos são a privação de higiene, de medicamentos, cuidados necessários à saúde, cárie de mamadeira e abandono. A identificação de casos de violência pode se dar através da discrepância entre os achados clínicos e a história que vai ser relatada pelo responsável e pela criança, que é uma característica importante para identificar casos de abuso infantil. As crianças, quando violentadas, elas tendem a apresentar um comportamento mais indiferente ao serem separadas dos pais, podendo então apresentar um pouco mais agressivas, com frequentes e graves mudanças de humor e muitas vezes sentem desconforto ao contato físico. Dessa forma, Mariane, é muito importante que entenda o papel do cirurgião dentista na identificação dos ferimentos orofaciais por conta do abuso físico que podem afetar a região de lábios, de boca, dentes, maxila e mandíbula. E nos lábios e boca podem ser identificados hematomas, lacerações, queimaduras ou cicatrizes nas comissuras que podem ser indicativos de mordaça. Já a ruptura do freio labial maxilar ele pode ser um indicativo de que essa criança foi abusada gravemente. Então, durante o atendimento da criança, podem ser identificadas também lesões ocasionadas por negligência, como, por exemplo, as feridas persistentes que não se curam ou que estão infectadas, sugerindo então um cuidado inadequado, como também, por exemplo, a cárie rampante que é visualmente não tratada. Então, nesse sentido, a gente tem que considerar também a influência dos determinantes sociais, porque algumas lesões ocasionadas por falta de condições financeiras, que já são impostas pela extrema pobreza e pela dificuldade de obter acesso ao serviço de saúde, não pode se enquadrar neste critério. Muito obrigada, Ariane, e volto com você. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Frente a qualquer situação suspeita ou confirmada de abuso infantil, o profissional de saúde deverá, inicialmente, realizar o atendimento emergencial dentro de sua competência e, em seguida, notificar o caso aos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízos de outras providências legais. É dever do cirurgião dentista zelar pela saúde e dignidade do paciente. Diante da omissão dos casos, o cirurgião dentista estará infringindo o Código de Ética de Odontologia. O artigo 245 informa que, nos casos do profissional de saúde, professor ou responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde e escola, deixar de comunicar às autoridades competentes os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças e adolescentes, o mesmo estará cometendo uma infração administrativa, podendo sofrer sanções e receber como pena multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Denuncie. Chega ao fim de mais uma edição. O Odonto News vai ficando por aqui. Boa noite a todos.